vídeo de hoje eu vou falar para vocês por que deixar de plantar em certas áreas, por que evitar essas áreas, alguns motivos plausíveis para você não plantar, principalmente porque entrou setembro, então nesse mês agora abre janela de plantio da safra, né, 24, 25 da soja, em algumas áreas, principalmente aqui na região de Goiás, ali por volta da metade do mês. Então, eu quero mostrar algumas áreas que é bom você evitar. Se tiver a oportunidade de evitar e plantar essas áreas, é positivo. E eu vou mostrar os motivos aqui. Vamos para dentro do computador que vai ficar mais fácil. No caso, eu vou classificar as áreas como áreas boas e áreas ruins. Então tem as áreas, vamos colocar aqui, né? Áreas boas e áreas ruins. O que eu vou diferenciar o que é uma área boa e o que é uma área ruim? É questão do lucro. Então, se está produzindo e dando lucro para você, na margem que você espera, então é uma área boa. Então, por que você tem que evitar as áreas ruins? Tem alguns checklists, né? Eu vou colocar nesse sentido, alguns checklists de áreas ruins. Então, a primeira que eu peso é a questão da variabilidade. Variabilidade. Por quê? Variabilidade tem a ver com agricultura de precisão. Então, entender as manchas, variabilidade espacial e temporal. Questão de variabilidade, a principal, eu vou até diminuir a letra para ficar mais fácil, que aí vai melhorando. 20. Questão da fertilidade do solo, que é a parte química, que são os macros e eu vou colocar macros e micros nutrientes. É tudo junto, né? Aqui tá errado a escrita, que é macronutrientes e micronutrientes, mas nutrientes. Por quê? Vamos lá. A fertilidade do solo, a agricultura de precisão, e a gente sabe que varia conforme o espaço. Então, um hectare aqui, né, as características desse hectare, desse pedaço de terra, é diferente do que está a 500 metros aqui. Questão de NPK, micronutriente como cobre, ferro, molibdênio, manganês, tudo isso interfere. Então, você tem que entender isso. Se uma área ruim apresenta fertilidade ruim e não responde à produtividade, por que você vai plantar ali? Claro que tem a possibilidade de corrigir essas áreas. Então você vai levar para níveis bons, para níveis que podem ser corrigidos. Mas se você já mapeou, você sabe que aquela área está com um nível muito baixo, que o investimento inicial é muito alto para você fazer agora, então talvez não compense. Se você tiver capital para investir, corrige e planta do jeito que tá lá. Planta corrigido, né? Mas se não tiver capital, às vezes fica bom você evitar aquele talhão mais ruim que vai demorar ali 2, 3 safras para reestabelecer. Você vem manejando elas de forma diferenciada para melhorar. Outra variabilidade é que eu vou colocar a parte física do solo, que é textura, né? Textura, que é a parte física. Por quê? Ela tem a relação, deixa eu colocar um assinto, né? Ela tem relação com argila, silt e areia. Normalmente, em áreas que tem muita areia, a produtividade é baixa. Então, muitas vezes não se paga, não dá lucro. Então, por que você fica investindo ali? Claro que tem manejo. Por exemplo, eu esqueci o nome do rapaz que mostra como manejar talhão de areia, que tem muita quantidade de areia, com estilosante. Eu vou colocar no cardzinho o canal dele. Eu não sei se ele tem canal, mas o Instagram eu sei que tem. Eu vou achar e coloco aqui, porque com estilosante, com matéria orgânica, estruturando o solo novamente, você consegue fazer áreas arenosas, talhões arenosos, voltar à produtividade boa. Então você vai conseguir produzir nessas áreas, só que leva tempo. Se você não tem esse tempo agora, evita. Então deixa aquela área para ser um manejo de cobertura, alguma coisa nesse sentido, para você ir fazendo rotação e melhorando com o tempo. Aqui a gente está no foco de atingir o seu objetivo de lucratividade, de produtividade nessas áreas. Então deixar as áreas que não vão estar dentro desse parâmetro de fora. Então, áreas que têm fertilidade ruim, muito ruim, que não é possível corrigir agora, nesse momento, evita. Áreas que têm muita areia, que tem dificuldade de manejo nesse instante,
evita também. Outra questão, agora a gente pode entrar, é a questão da produtividade. Por quê? Vamos aqui, ó, produtividade. Você tem uma produtividade média dos outros, tá? Vamos colocar uma produtividade média da fazenda de 50 sacas por hectare. Logo, essa é a produtividade média. Um talhão, os talhões ruins, áreas ruins, que apresentam alguma questão ali, vai produzir no máximo 30 sacos. E o seu custo é de 35. Então, já não fecha conta. Se tem uma área assim que você sabe, que você mapeou, que você já tem um histórico, que está produzindo assim, você não entende o que está acontecendo e não pode parar agora, porque a gente está próximo da época de plantio, evita ela. Então, se ela produz abaixo da produtividade média, deixa eu colocar o 20 aqui também de novo, né? Se ela fica abaixo da produtividade média da fazenda, evita. Por quê? Não vai compensar para você. Justamente, então é um prejuízo. Mas é uma área pequena. É nesses detalhes, nesses pequenos detalhes que a gente vai ver o jogo mudar. Então, vai somando 100 metros quadrados com mais 100 metros, com outros, e você vai vendo as coisas. Então, uma área que tem produtividade abaixo do que é colhido na média, muitas vezes pode ser considerada uma área ruim. É um ponto a se prestar atenção. O próximo ponto é questão de drenagem. Vou colocar aqui em cima. O que é essa drenagem? Questão hídrica. Então eu vou colocar a parte hídrica aqui, ó. Tem alguns exemplos muito bons que eu vou pontuar aqui para vocês terem a noção. Olha, Minas. O que acontece? A gente está no período que o lençol freático tende a baixar em nível por causa que está vindo na minha região de uma época de muita seca. A última chuva que teve, se eu não estou muito enganado, foi em março. Então a gente está até setembro agora sem chuva. Deu um chuvisqueirinho algum tempo atrás, um mês atrás, mas nem chegou a molhar, nem levantou poeira, sabe? Só caiu uma aguinha. Mas, então, Minas de água, o lençol freático tende a baixar. Das primeiras chuvas ele ainda não responde. Você planta de novo. Quando na época de colher, quando for colher, esse lençol freático está lá em cima. Então vira atoleiro. Então, local de Minas fica questão de atolar. Atoleiro. Eu vou colocar atoleiro assim porque é como eu conheço. Então, na época do plantio da soja, essas áreas que foi possível plantar agora, não é possível colher. Se você não colheu, foi prejuízo. Você gastou veneno, vou colocar, né? Você gastou defensivo agrícola, gastou adubo, gastou hora máquina ali e não vai conseguir rentabilizar isso. Se você sabe que aquela área é constante, já vem de muito tempo dando problema, enchendo a cabeça e tudo mais, não dando resultado, por ser atoleiro, uma questão, né? Por que você continua plantando? Evita elas também. Às vezes projeta planeja um projeto de drenagem lá para colocar brito por baixo, vir com a terra, para melhorar o escoamento daquelas áreas e voltar a ser produtivo. Aqui a gente está nos detalhes. Outro ponto, eu tenho até um exemplo, vou abrir o Google Earth aqui, da fazenda que eu trabalhei aqui em Anápolis. Por quê? Nessa fazenda, eu vou ser até mais fácil para mostrar para vocês. Cadê? Essa daqui, ó. Essa parte daqui, ó, foi até onde a gente atolou uma máquina. Eu vou colocar um trecho rapidinho de como ficou. A gente atolou 5 horas da tarde, ficamos até 8 horas tentando desatolar a colhedora e não deu certo. Tá vendo essa área aqui, ó? Isso aqui é mina de água, aqui é mina, tudo isso aqui é mina. Esse ano a gente não conseguiu colher, justamente por isso, porque é mina de água. Lá, se a máquina entrar, vai atolar. Se atolar, vai atrasar de colher as outras áreas, porque tem 640 hectares. Então, aqui a máquina atolou, como vocês viram no vídeo. Tem outros atoleiros aqui nessa região da sede aqui, essa daqui. A máquina começou a atolar numa beiradinha aqui, mas foi pouca coisa. Aqui é muito íngreme. Se eu mostrar para vocês assim, ó, aqui nessa área, aqui
pelo Google Earth não aparenta, mas essa área aqui é bem decidão mesmo, bem escorrido. Aqui tem mais mina, é tanta mina que nem compensa entrar. Tem lá no Delmon, que é a outra área aqui, deixa eu pegar ela aqui. Aqui embaixo a máquina quase atolou colhendo essa beiradinha. Aqui o pulverizador atolou, então amassamento, tudo isso, se a gente for colocando na conta, né, a gente vai tendo prejuízo nessas áreas. Então, por que não deixar de plantar? A gente já mapeia onde pode plantar, onde não, e evita as áreas que não pode. No plantio do safrinha, quer ver? Essa área aqui, ó, se eu não me engano foi esse brejo aqui, ó. A gente atolou o trator também, tava com a plantadeira, a gente teve que tirar o... Nossa, era um massa, eu esqueci qual que era, um 40... Nossa, se eu tiver o vídeo eu vou colocar ele aqui em seguida. A primeira parte foi, agora é ela, só falta. Ele atolou aqui, então também foi uma área que não deu para plantar, não dá para colher, então a gente sabe que essas áreas são assim, porque a gente não só evita elas. Esse é um ponto da questão hídrica. Tem outro que é as curvas de nível. Curvas de nível. Por quê? Dependendo da região em que a curva não pula, tá, que ela é feita para fazer a água perder energia, para deixar de ocorrer erosão laminar, escoamento de enxurrada, para não evoluir para vossoroca nem nada e impossibilitar o plantio. Mas normalmente, em beira de curva, ali não nasce, porque acumula água na época da chuva, né, na época das águas, acumula a água, a semente não consegue emergir, a planta, o que nascer fica meio, eu vou colocar no sentido de afogada, né? Então não consegue desenvolver e você perde aquela área. Se for pegar toda a extensão da curva ali, e numa área de 1 metro, 1,5 metro, que você acha que é tranquilo, no final das contas não vale a pena. Então, se você faz um projeto de plantio, vale a pena você pedir para fazer um limite interno naquela área ou não colocar para cair semente naquela faixa. Porque acumulando essas tomadas de decisões, você vai conseguir economizar na propriedade, vai evitar de ter prejuízo nesses locais. Então, o custo ali vai ser tranquilo. Esse é um ponto da curva de nível. Eu vou colocar curva de nível, vou colocar pé da curva, fica bom, né? Pé da curva. Então, essa parte mais embaixo que acumula água e que você constantemente vê que não consegue produzir, é melhor evitar. O próximo ponto que eu gostaria de deixar claro é a questão de pragas, doenças e pragas e doenças, né? Então entra as duas. Por que pragas? Entra a parte de insetos e ervas daninhas. Então, insetos e ervas daninhas. Por que eu falo desses dois? Eles são mais fáceis de serem corrigidos com rotação de cultura correta, você quebra o ciclo de reprodução, então consegue manejar com defensivos corretos também. Mas, se você vê uma constância ali de erva daninha, de inseto e tudo mais, por que você continua plantando se tá dando prejuízo, se não está se pagando? Então, tem uma infestação muito grande de inseto, de ervas daninhas que está constante, eu aplico cletodin, 2,4-D, glifosato, tento manejar de toda forma com manejo químico, o custo naquelas áreas fica mais alto do que a média da propriedade e a resposta produtiva não acompanha. Logo, às vezes fica bom você deixar de plantar aquele pedaço, manejar ela, seja, vamos colocar, né, capina manual, então com enxada mesmo lá e acabar com aquilo, acabar com o banco de semente que está no subsolo, deixar nascer e ir acabando, fazer um manejo para exterminar, no caso, essas ervas daninhas, para reduzir a competição e melhorar a questão do custo também. Por exemplo, né, nessa fazenda que a gente estava aqui, é que eu não tenho uma imagem mais recente. Beirando aqui do lado do barracão,
aqui, ó, do lado do barracão, nessas áreas aqui, deu muita mancha de amargoso. Lá eles tinham um pulverizador 2000, um cabecinha, Uniport 2000, cabecinha de macaco. Colocava o operador para ligar e desligar manual. Então, fazia a cauda, no que chegava perto da mancha de amargoso, ligava as seções, aplicava só naquela área e desligava. Então, você aplicando ali, está elevando o custo daquela pequena área. Se a resposta produtiva não for suficiente, não vale a pena. Às vezes, vale a pena você deixar de plantar ali, segurar, corrigir isso com o tempo, colocar alguma coisa de cobertura que não vai atrapalhar a soja, fazer um manejo mais ou menos ali, nem que seja plantio manual, com matraca, né? A gente consegue organizar, ver qual seria a melhor saída. E seria uma opção. Então você vai conseguir. Questão de nematóides também, né? Então, tem uma reboleira de nematóide, a gente sempre está tentando controlar a soja, milho, seja o que for. Nunca consegue responder, ainda não consegue. Tem que ser um manejo de longo prazo e enquanto isso você está tendo um prejuízinho naquela área. Só que é tão pequeno que fica mascarado, mas é um prejuízo. Se você for colocar na ponta do lápis, é um ponto a se atentar. Então, vou colocar, né, ervas resistentes. Porque tem questão do efeito residual também. Muitas vezes, um certo defensivo consegue combater essas ervas, só que deixa um efeito residual que vai atrapalhar a soja de milho. Logo, não é benéfico para você, porque vai demorar até esse residual acabar. Inseto, eu vou colocar... já deu para entender, né, na verdade. Então, vou colocar aqui erva resistente e nematóides como exemplo. O próximo que eu vou falar é o mais importante. Então, eu já peço para você deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre agricultura de precisão, plantio, produtividade, como melhorar, imagens de satélites. Então, muito obrigado e vamos para o principal, que é o quê? Lucratividade. Por quê? Lucratividade. Aí. Por que ela é o mais importante? Porque ela é a base de todo o seu sistema, todo o seu negócio. Se uma empresa não dá lucro, não tem por que ela existir. Então, vamos colocar que sua margem líquida ali, né, lucro líquido, é de 20%. Toda área que está abaixo desse lucro líquido, em teoria daria prejuízo ou não é viável plantar, porque esse é seu risco-retorno, né? Porque 20% é o mínimo que eu aceito. Menos que isso, valeria mais a pena deixar esse dinheiro que eu estou investindo na agricultura parado num investimento, parado em ações, diversificado em fundo imobiliário, diversificado em Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA, etc. Investir em mercado imobiliário. Então, o seu objetivo é 20%. Toda área que dá abaixo disso não é viável para você. Então, se uma área está com os custos altos e produtividade baixa, não vale a pena. Claro que tem todos os outros fatores que a gente pode linkar, né, todos esses aqui, com a lucratividade. Então, áreas que apresentam questão de pragas de doença, questão de drenagem, produtividade, de variabilidade espacial, se tiver esse conjunto e não atingir o lucro líquido, é uma área ruim. Então, esse tem que ser o seu limiar. Áreas que não apresentam lucratividade têm que ser deixadas de produzir. Quais seriam as saídas? Você investir naquela área, que em teoria está dando prejuízo, para tornar ela lucrativa, minimamente. Como? Se está com custo alto, qual é o mínimo de custo para ela ser produtiva, para ela ser para lucro? Ou seja, quanto é o mínimo que eu posso gastar para ela me dar a margem que eu preciso? Logo, então, eu vou reduzir, muitas vezes, né, qualidade de semente, vou colocar semente mais rústica, uma variedade mais rústica, eu vou reduzir investimentos com defensivos, eu vou reduzir questão de adubo, para deixar ela lucrativa. Outra possibilidade é investir nela. Então, eu vou melhorar a questão de matéria orgânica, de nutrientes, de fertilidade, tentar manejar
questão de palhada, justamente para tornar ela lucrativa. Claro que no início vai ter um investimento maior, mas no longo prazo vai valer a pena. Então são esses os pontos que você tem que analisar para saber se vale a pena plantar ou não. Então, a minha área tem uma variabilidade baixa ou uma variabilidade alta, muitas manchas de fertilidade e de textura, tem muita questão de baixo macro e micronutriente, baixa textura de solo, ou baixa quantidade, porcentagem de argila, não responde em produtividade, a drenagem nessas áreas são ruins, ou até pode ser boa, mas por causa das outras características, ela não vale a pena. A drenagem nessa área é ruim, também é um ponto. Eu venho com uma constância de pragas e doenças que eu não estou conseguindo manejar da maneira convencional, eu tenho que utilizar outras estratégias, e ela não apresenta lucro, deixa de plantar. Pega, agora a gente tem aí 15, 20 dias para abrir janela de plantio, mapeia essas áreas, fala, eu não vou plantar nessas, coloca, se você tem esse tipo de tecnologia e tudo mais, coloca desligamento naquelas áreas, naquelas manchas, depois você vê como que faz para manejar, seja colocar uma cobertura, alguma coisa nesse sentido ali, só para não deixar solo exposto, porque muitas vezes é pior. E o que você vai fazer a partir desse momento. Então, esses são os pontos que você tem que levar em consideração, principalmente nesse momento agora, que é tão crucial. Então, agradeço de novo por ter assistido o vídeo aí. Se gostaram, deixa o curtir e até a próxima. Falou!